A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos do primeiro trimestre de 2022. O tema da presente lição é a supremacia das Escrituras e o subtema, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu espero em Deus que você esteja sendo edificado, crescendo na graça e no conhecimento, juntamente com a nossa contribuição aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva, deixe os seus comentários e se você quiser também nos dar algumas sugestões de como podemos melhorar, estamos receptivos, queremos sempre melhorar para lhe servir, ok? Então, entre em contato conosco, se desejar ter os nossos slides, estaremos à disposição para servir a amada igreja e os queridos irmãos, ok? E nesta oportunidade, nós iremos falar a respeito de como ler as Escrituras, lição de número 5. Já chegamos quase que na metade das lições da Escola Bíblica Dominical. O tema da presente lição, 30 de janeiro de 2022, é como ler as Escrituras. Como os queridos irmãos já conhecem e sabem que o nosso intuito aqui é trazer algo a mais para vocês, não categoricamente ensinar como está disposto na lição da Escola Dominical, porque o querido irmão tem essa habilidade em casa de pesquisa, também aí com um livro de apoio. Então, o nosso intuito é acrescer, trazer algo que não está na lição para enriquecer a sua didática, a sua ministração e bem como a preparação ali para os alunos da Escola Bíblica Dominical, ok? Louvado seja Deus por cada um de vocês. Vamos lá? Como os queridos irmãos sabem, nós sempre iniciamos aí com uma palavra-chave, com uma frase, com alguma história, isso para chamar a atenção ali do querido aluno, do querido ouvinte que esteja nos acompanhando. E desta feita, eu trouxe aqui do Sproul, é um grande teólogo, ele tem um livro aqui na sua edição em português, O Conhecimento das Escrituras, editado pela editora Cultura Cristã, em 2003, e é um excelente livro, recomendo que os queridos irmãos leiam esse livro, que está dentro do tema daquilo que está sendo ministrado na Escola Bíblica Dominical, ok? Acompanhe aqui o nosso slide e o trecho está na página 31 e diz o seguinte: poderia instar para que você lesse a Bíblia. Instar, essa palavra significa poderia insistir reiteradamente para que você lesse a Bíblia para edificação pessoal. Poderia tentar a arte da persuasão para estimular sua busca pela felicidade. Poderia dizer que o estudo da Bíblia provavelmente seja a experiência educacional mais realizadora, recompensadora de sua vida. Poderia citar inúmeras razões de como você se beneficiaria do estudo sério da Escritura. Mas, no fim das contas, a razão principal do porquê devemos estudar a Bíblia é porque é o nosso dever. Se a Bíblia fosse o livro mais chato do mundo, cansativo, desinteressante e aparentemente irrelevante, ainda assim seria o nosso dever estudá-la. Se seu estilo literário fosse estranho, confuso, o dever permaneceria. Vivemos como seres humanos sob a obrigação por mandato divino de estudar diligentemente a palavra de Deus. Ele é o nosso soberano. Essa é a sua palavra e ele ordena que a estudemos. Um dever não é uma opção. Se você ainda não começou a responder a esse dever, então precisa pedir a Deus que lhe perdoe. Decida fazer disso o seu dever de agora em diante. São palavras fortes que de fato traduzem aquilo que Deus espera de cada um de nós. O nosso compromisso em estudar, em entender, em aprender, em absorver o que as Sagradas Escrituras nos dizem, né? Conhecer o Deus da palavra, o Deus que se revelou de uma maneira especial
através das páginas das Escrituras. Então, é o nosso dever como cristão nos aprofundarmos, meditarmos, lermos a palavra de Deus, a fim de que sejamos edificados e venhamos a crescer na graça, no conhecimento e nos santificar diante daquele que é soberano. Então, esse texto brilhante desse grande autor traduz de fato nossa obrigação diante da palavra de Deus, ok? E o tema está dentro desse aspecto de como nós podemos ler as Escrituras, né? Vou apresentar para vocês aqui alguns métodos, adotar um método e também trazer alguns princípios que podem facilitar a sua compreensão da palavra de Deus, ok? O tema, como ler as Escrituras. Seguindo aquela lógica da Escola Bíblica Dominical, nós já aprendemos a respeito da autoridade da Bíblia, duas doutrinas, inspiração e inerrância. A lição de número 4 falamos sobre a estrutura da Bíblia e logo mais, entendendo tudo aquilo que já passou, nós vamos aprender a usar na prática esses princípios, colocar em prática e como ler, como meditar, como manusear as Sagradas Escrituras. Tendo em vista que nós sabemos que ela é inerrante, a infalível, a palavra de Deus, sem erros, sem nenhum ponto fora do seu devido lugar, ok? Nós já sabemos disso, já aprendemos isso, agora vamos, de fato, para o trabalho mais apurado, que é ler as Sagradas Escrituras. Sabendo que a Bíblia Sagrada não é um texto qualquer, é um texto infalível, inerrante, é um texto com gênero literário, ali com participação de mais 40 autores. Nós sabemos que é um texto que o Antigo Testamento com mais de 5.000 anos, o Novo Testamento pouco mais de 2.000 anos, nós sabemos disso. Então, devemos de fato interpretar esses textos, observá-los e também aplicar ele em nossas vidas. Essa é a nossa intenção com a palavra de Deus. Então, devemos levar em consideração toda essa distância temporal, todo o contexto envolvido, o autor que escreveu, os receptores originais, tendo em vista que nós já sabemos que nós não temos os autógrafos, ou seja, os escritos, manuscritos ali originais, ok? Então, vamos levar em consideração um primeiro aspecto. Antes de entrarmos propriamente de como ler a Bíblia, eu quero trazer alguns motivos de como nós devemos estudar a palavra de Deus. Não está na lição, como eu já disse para vocês, mas aqui são alguns princípios que eu vejo que são muito importantes para você levar em sala de aula, ok? Eu trouxe aqui para vocês, primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Quem é o autor da palavra de Deus? É o próprio Deus, ok? Aqui se destaca o texto de Isaías, capítulo 34, verso de número 16. A palavra de Deus diz assim: procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Olha que maravilha! A palavra de Deus provando que todos os aspectos envolvidos em suas promessas, mandamentos, daquilo que Deus diz, de fato se cumprirá. Ou seja, tratando de uma infalibilidade das Sagradas Escrituras. À medida em que lemos a Bíblia, nós conhecemos o seu autor. À medida em que meditamos na palavra de Deus, mais nós nos debruçamos em quem Deus é. À medida em que conversamos, por exemplo, com um melhor amigo nosso, com a nossa esposa, com os nossos pais, nossa família, quanto mais tempo você gasta com uma pessoa, mais você conhece. À medida em que você medita na palavra de Deus, mais você conhece o Deus da palavra. À medida em que você medita nas Sagradas Escrituras, mais você entende toda a progressão da revelação escriturística e entende quem Deus é e o que Ele está fazendo. Isso é maravilhoso, igreja, porque à medida em que conhecemos o seu autor, temos mais intimidade com ele. É maravilhoso isso. Então, ninguém pode melhor explicar um livro do que o seu autor. A Bíblia é um livro de compreensão fácil, nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo difícil. Mas se conhecermos o seu autor, a compreensão ela vai se tornar mais fácil. É uma verdade que devemos entender, que é revelada nas Sagradas Escrituras, ok? Segundo princípio, leia a Bíblia diariamente.
Aquele crente que medita diariamente nas Sagradas Escrituras, ele se alimentará diretamente na mesa divina. O crente que não lê a sua Bíblia só recebe este alimento quando alguém põe em sua boca. Mas isso é um erro. Aquele crente que apenas frequenta o culto de domingo e abre sua Bíblia empoeirada apenas na igreja, ele está correndo um sério perigo. O nosso mandamento é que leiamos a palavra de Deus diariamente. Essa é uma obrigação nossa. À medida em que conhecemos a Deus e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos, a partir daí, meditar nas Sagradas Escrituras, no nosso manual, assim como diz a declaração de fé, de conduta, de prática diária, devemos meditar nas Sagradas Escrituras. Um terceiro princípio é: leia a Bíblia com oração. Aí tem o Salmo 119, verso 18, Efésios capítulo 1, verso 16 e verso 17. Nós sabemos disso. Então, na presença do Senhor, em oração, as coisas ocultas serão reveladas. Repetindo, na presença do Senhor, em oração, as coisas ocultas serão reveladas. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. A Bíblia e a oração, elas se complementam. Então é algo que não deve faltar em nossa vida. Bíblia, estudo, debruçar-se sobre as palavras daquele que é o autor da vida, que é o autor da criação. Orar, conversar, dialogar, é aquele processo de inspiração, é aquele processo de expiração, colocar o ar para dentro, colocar para fora, conversar com Deus, se alimentar com a sua poderosa palavra. Então, se você quer ter intimidade com Deus, não busque aí aqueles trabalhos e cultos místicos tentando trazer algo sobrenatural. A Bíblia Sagrada já é sobrenatural por si só. Leia ela, medite nela, abra ela para você sentir as profundezas daquilo que Deus quer iluminar para o teu coração. É uma verdade que nós devemos praticar em nossa vida. Louvado seja Deus por isso. O quarto princípio, muito importante: leia a Bíblia aplicando-a a si próprio. Ou seja, há pessoas que na leitura da Bíblia, tudo que é bênção, conforto, promessas, eles aplicam para si. É interessante, tem pessoas que, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As pessoas colocam isso em anúncio, colocam isso no Instagram, mas se é uma ameaça, se é uma exortação, se é uma correção, se é um aviso, se é algo que está acochando aquele pecado oculto que talvez essa pessoa tenha, ela se torna um religioso, ela prefere aplicar para outras pessoas. Mas a palavra de Deus, ela deve ser lida, entendida e primeiramente aplicada a nós mesmos. Nós não devemos aplicar ela para simplesmente outras pessoas acusando, apontando e dizer: eu sou perfeito, eu não preciso disso, eu apenas anuncio, você tem um dever de cumprir. Isso é hipocrisia, isso é religiosismo. Quando você começa a tolerar os teus próprios pecados e se incomodar com os pecados de outras pessoas, você está se tornando religioso. A beleza da Bíblia Sagrada é quando nós aplicamos ela em nossa vida, nós experimentando as benesses de Deus, nós experimentando as bênçãos, o conforto, a exortação de Deus. Lembra do povo escravo no Egito? Deus ordenou que na sua dieta de alimentação eles comessem as ervas amargosas. Por que isso? Tinha um cordeiro assado, tinha comida ali mais refinada, mas também tinha chicória, tinha um alimento mais azedo. Por que tinha isso? Para que eles nunca se esquecessem do tempo de escravidão, daquilo que eles passaram e para onde Deus estava mandando o seu povo. É da mesma forma conosco. A Bíblia Sagrada não esconde pecados de grandes líderes. A Bíblia Sagrada não esconde acontecimentos que até no primeiro momento, até no primeiro orar, parece ser distante, parece ser longe da nossa realidade. Mas isso são princípios que nos ensinam a como caminharmos em santidade diante de Deus. Saiba disso. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Por quê, pastor? Para que nós não caminhemos para lá. Isso é o que devemos praticar em nossa vida. Apesar de doer, apesar de algumas vezes ser chato, mas nós devemos viver isso para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. Um quinto princípio é: leia a Bíblia toda. Repetindo, leia a Bíblia toda. O que é isso? Como assim? Na Bíblia, nada é dito de uma vez. Nós sabemos disso, nem uma vez por todas.
Conclusão: se você não lê a Bíblia, não pode conhecer a verdade divina completa. Não esperes compreender a Bíblia toda. É muito difícil nós entendermos cada minúcia, cada contexto, cada princípio. O nosso interesse como teólogo, como estudante, como alguém que gosta de meditar, é entender o máximo possível. Mas tem textos, por exemplo, que a gente lê uma vez, entende uma coisa, lê outra, entende outra. Não que estejamos tendo uma outra interpretação, não. Pelo contrário, é no sentido de aplicabilidade. O mesmo texto ele é aplicável para vários contextos. O mesmo texto ele pode servir para vários momentos de nossa vida. Essa é a beleza das Sagradas Escrituras. Ela nunca fica ultrapassada no tempo. Quanto mais os dias passam, mais os seus preceitos se cumprem e mais nós percebemos a nossa dependência ao Deus da palavra. Isso que é importante para que possamos viver, né? É evidente que Deus sabe infinitamente mais do que todos os homens juntos. A Bíblia, sendo um livro divino, ela é inesgotável. Não existe entre os homens ninguém formado na Bíblia, né? Como o irmão pensa em entender um livro que nem sequer o leu todo ainda? Então, é a nossa obrigação. Nós devemos ler a Bíblia diariamente, com oração, aplicando em nossa própria vida, lendo ela toda e entendendo e conhecendo o seu autor, ok? Uma verdade que devemos praticar. Pois bem, dando continuidade, já encerramos aqui alguns princípios de como devemos estudar a Bíblia, dando prosseguimento, agora vamos aprender como podemos entender a Bíblia, isto é, condições para entendermos a Bíblia Sagrada. Trouxe para vocês aqui alguns requisitos, alguns parâmetros, alguns princípios, podem acompanhar aqui em nosso slide. E primeiro, está assim: crendo no que ela ensina sem duvidar. Ou seja, a dúvida é um empecilho à compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso que o pastor Douglas Batista colocou ali nas primeiras lições a inerrância, a infalibilidade, a autoridade, bem como a sua estrutura, para que possamos entender, ratificar em nosso coração, confirmando em nossa vida, para que possamos entendê-la sem duvidar, sem que haja empecilhos para a compreensão das Sagradas Escrituras. Mesmo que sejamos um Pedro, escrevendo aí uma das suas epístolas, disse que as cartas de Paulo, algumas delas são difíceis de entender, mas não impossíveis. Nós devemos entender isso. Textos que são ali mais difíceis de nós compreendermos, mas não impossíveis. A Bíblia é o único livro em que o seu autor vem consigo. Então, louvemos a Deus porque o Espírito da iluminação, ele habita em nós. Segundo, lendo-a por amor e prazer e com fome de aprender as coisas de Deus. Não leia simplesmente porque você é obrigado a ler, porque o pastor pediu que você lesse, para que você agrade alguém e faça aquilo, não. Mas leia ela como um poema para os teus ouvidos. Leia ela como algo satisfatório. Devemos viver a palavra de Deus, guardar em nosso coração, pondo em nosso coração, como diz Moisés em Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Então, é justo, é próprio ler as coisas boas. Melhor ainda é nós nos ocuparmos com ela. A Bíblia Sagrada deve ser gastado tempo para entendermos as suas minúcias. Então, devemos, de fato, lê-la diuturnamente, admirá-la, nos alimentando dela de acordo com a vontade de Deus, ok? Terceiro princípio, crescendo sempre espiritualmente. Ou seja, Deus não pode revelar uma coisa para a qual você não tem estatura espiritual para entender. Criancinhas só podem comer coisas leves. Então, procure se aprofundar na sua vida espiritual. Nossa compreensão na Bíblia depende em grande parte da profundidade de nossa comunhão com Deus. A planta da parábola definhou e morreu, porque o terreno era raso. Lembramos dessa parábola, Mateus capítulo 13, versos 5 e 6. Sim, a palavra de Deus ela deve ser estudada, ao mesmo tempo em que o Deus da palavra deve ser amado e adorado. Louvado seja Deus por isso. Quarto princípio, sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele conhece as profundezas das coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. As coisas profundas, os mistérios que até o primeiro momento estão distantes da nossa compreensão, o Espírito Santo as conhece todas. Então devemos ser, sim, cheios do Espírito Santo de Deus.
Quinto, sendo humilde, Tiago capítulo 1, verso 21. Deus revela os seus segredos para os humildes, Mateus capítulo 11, verso 25. Isto é, os submissos ao Senhor, aqueles que são obedientes à sua palavra. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes nós seremos. Não tem como ter arrogância diante de um Criador. Não tem como sermos soberbos, egoístas, quando entendemos quem é e o que fez o Deus da palavra. Numa árvore frutífera, por exemplo, os galhos mais carregados são aqueles que mais abaixam e são fáceis de nós pegarmos. A graça de Deus, ela está reservada a quem? Aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Quando chove, os terrenos mais baixos são os primeiros que recebem água com abundância. Então, quando você se deparar com a palavra de Deus, vá com humildade. Quebre os seus paradigmas, detone as suas filosofias, tudo aquilo que você acha que é importante para o teu conhecimento filosófico, sociológico, com as discussões pós-modernas, deixe isso de lado. Vá com o coração transparente para se debruçar com o Deus da palavra, para que você possa ser edificado com essa palavra e ser cheio dessa palavra. Louvado seja Deus por isso. Sexto princípio, disposição de agradar a Deus. Repetindo, disposição de agradar a Deus, estando disposto a obedecer à verdade revelada. Para isso, ao lermos a Bíblia, devemos aplicar primeiro a nós mesmos. Evita aí, por exemplo, ser apenas um especulador, apenas um curioso, alguém que só reúne argumentos para discutir em redes sociais. Essa não é a intenção da Bíblia. Não é aqueles livros onde você reúne argumentos para algo importante em um momento aí do seu debate. Não, a Bíblia Sagrada é para ser praticada, vivida. Em todos os aspectos de nossa vida, ela tem que ter uma disposição para agradar a Deus, ok? Então, devemos sim praticar, entender e ter a disposição, a humildade de aprender ela em suas minúcias. E sétimo princípio, participando de reuniões de estudo bíblico. Ou seja, Deus tem vasos escolhidos, não só para pregar, mas também para ensinar. Nós sabemos disso. Há crentes que gostam de todos os tipos de reuniões, menos aquelas onde a palavra é pregada, ou seja, os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical. Crente que é cheio de revelação, crente que é cheio de sobrenatural, de mistério, que é a pessoa que está na frente quando tem um congresso, corre e se esforça, mas quando é para pregar a palavra, ela se afasta, ela recua. O que é isso? Nós não devemos fazer isso. São nesses momentos em que mais somos edificados. São nesses momentos em que mais crescemos espiritualmente na presença de Deus. Nós devemos assimilar a palavra, nós devemos entender a palavra, nós devemos absorver a palavra de Deus. Ou seja, devemos ter ela como verdade absoluta em nossos corações. Então, inculque a palavra no teu coração. Deixe que o Espírito Santo fale fortemente a cada um de nós, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui, para encerrar esse primeiro bloco, eu trouxe aqui uma frase de Søren Kierkegaard. Ele diz o seguinte: muitas vezes as pessoas adotam a postura do teatro em sua vida eclesiástica. Imaginam que o pregador é um ator e que elas são seus críticos, elogiando ou condenando sua apresentação. Na verdade, as pessoas são os atores no palco da vida. O pregador é apenas aquele que sopra aos autores as falas que estes esquecem. Ou seja, não esteja apenas ali sendo alguém edificado por um canal de um YouTube, alguém que fica procurando aí pregadores na internet, pulando de igreja em igreja, atrás de um pregador famoso, atrás de alguém que simplesmente faz algo que você deveria fazer. Tem pessoas que se dispõem a assistir 3 horas, 4 horas de várias pregações no YouTube, se congregando à distância com pastores que não conhecem, mas não conseguem abrir a Bíblia Sagrada para meditar ela sozinho, tendo o trabalho de se debruçar nas Sagradas Escrituras. Ou seja, você já cresceu, você já sabe o que deve fazer, cumpra a sua obrigação, sente, ore, medite na palavra e faça o seu trabalho. Não seja apenas como uma criança que espera receber na boca, mas seja como os bereanos, medite na palavra, mesmo que apareça Paulo, mesmo que seja o seu teólogo preferido, ainda assim é a sua obrigação de aprender com o Deus da palavra. Faça o seu trabalho. Continuando, eu trouxe para você aqui
em meditar, entender a respeito do estudo da Bíblia Sagrada, métodos de estudo da Bíblia. Essa é uma matéria que nós ministramos aqui no nosso curso de teologia em Caxias e é uma matéria que antecede a hermenêutica, é muito importante porque dá as bases e os princípios para entendermos a hermenêutica, ok? Trouxe para você aqui, acompanhe o nosso slide, o estudo dedutivo e também o estudo indutivo. Olha como tem muito crente deduzindo algo a respeito da Bíblia. O que é dedução? No método dedutivo, o consulente, ou seja, aquele que consulta a palavra de Deus, que estuda, ele, ao aproximar-se da Bíblia, ele tem as suas ideias e conceitos formados, e isso tudo de antemão, e procura nele apenas versículos, capítulos, livros para apoiar suas ideias, ou seja, ele vem com concepções formadas e apenas procura um versículo para corroborar, para afirmar aquilo que ele estava pensando, ou seja, ele primeiro deduz para depois ler a Bíblia. Ele já vem com ideias formadas, com concepções. Ele não está estudando, ele não está induzindo algo da Bíblia, ele não está absolvendo, ele está apenas reunindo argumento para aquilo que ele já acha que é certo. Ou seja, nós não devemos nos preocupar com o que eu acho da palavra, mas sim com o que ela diz. O que eu acho da Bíblia não importa, mas o que ela nos ensina é o que de fato vai importar para o nosso coração. Então, não faça deduções a respeito da Bíblia, mas sim induções. Ou seja, que método é esse indutivo? O método indutivo, que é esse que extrai informações da Bíblia, observe a setinha, é aquele que leva ao aluno estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores, para então tirar uma conclusão. Esse método é o que traz de forma mais clara os princípios que daqui a pouco eu irei ensinar, quais sejam observar, interpretar e, por último, aplicar, né? É esse processo passa por todos esses princípios. Em poucas palavras, a indução a gente observa e depois conclui. Repetindo, nesse método indutivo que eu quero ensinar para vocês, nós primeiramente observamos para depois concluirmos. No método dedutivo, primeiro você deduz, primeiro você conclui para depois observar. Esse é um passo errado que muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo, ok? Na dedução, concluímos primeiro, depois observamos. É um erro fatal que pode custar aí muito caro para o crescimento espiritual de muitas pessoas. A indução, ela vai basicamente das partes para o todo, enquanto que a dedução vai do todo para as partes. É o contrário. Existem vários métodos, mas a base de todos é o método indutivo. Então, eu incentivo os queridos irmãos a pesquisarem mais sobre esse método indutivo, que talvez você já pratique em sua casa com o seu devocional, mas estude mais e observe bem os princípios que eu irei falar neste momento, para que você coloque em prática e formule as suas conclusões gerais, partindo de fatos particulares, de acordo com esse método, ok? Pois bem, dando continuidade, aqui nesse slide, eu trago os princípios que melhor traduzem o método indutivo, ok? Está aqui, processo MEB. O que é MEB? Métodos de Estudo Bíblico. Trouxe aqui OIA, que é o acróstico que de fato traduz os princípios que devem ser levados em consideração. Então você vai olhar para o texto, não é? Olhar para o texto. Ou seja, como assim, pastor? Olhar para o texto. Observar, interpretar e, por último, aplicar, ok? Repetindo, observar, interpretar e aplicar. Agora você, faça. Primeiro. Muito bem. Então, este é método indutivo. Observação, interpretação e, por último, aplicação. Qual é a pergunta-chave da observação? Quando você se depara com o texto da Bíblia, você pergunta, o que vejo? Quando você, por exemplo, passou pelo estado da observação, você vai interpretar. Aí você faz a pergunta, o que eu entendo? E quando você passar pela observação, pela interpretação, você vai fazer a seguinte pergunta, o que faço? Que é o momento de você aplicar em sua vida o texto sagrado, ok? Em uma próxima oportunidade, alguns irmãos que queiram aí, por exemplo, se aprofundar mais nesse método indutivo, entre em contato conosco. Nós estamos aí oferecendo o curso básico em teologia online. Os irmãos que tiverem interesse, nós temos essa matéria como disciplina obrigatória do nosso curso.
e nós vamos ministrá-la e ensinar ela de forma mais detalhada, ok? Então entre em contato conosco, será um prazer aí ajudá-los em nome do Senhor Jesus. Então, repetindo, para nós finalizarmos, o método indutivo tem 3 princípios: observar, interpretar e aplicar. Quando você começa a ler o texto, você vai observá-lo. Então a pergunta que você faz é: o que vejo? O que eu estou vendo? Procure, por exemplo, no método indutivo, na observação, quais são os termos, a forma literária, a atmosfera ali que estava envolvida naquela ocasião. São tudo isso que nós devemos considerar para que tenhamos uma observação ali bem apurada do texto que nós estamos lendo, ok? Futuramente trarei aí algum versículo bíblico para exemplificar esse método aqui, como é o mais eficaz no entendimento da Bíblia Sagrada. A partir do momento que você entende a atmosfera, a partir do momento que você identifica ali o estilo literário daquele texto, os termos envolvidos no texto, você parte para a interpretação. A partir do que você vê, você começa a entender, ou seja, faça perguntas ali para o texto, comece a interpretar o texto, comece a responder as perguntas que você fez para o texto. O que está envolvido? O que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? Quem são os personagens? O que essa epígrafe está falando? O que essa perícope tem a ver com o contexto geral do livro? Então, são perguntas que podem facilitar na sua compreensão, ok? E por último, dentro da interpretação, entendendo aí o significado do texto, você vai extrair princípios, ok? Você vai extrair termos para aplicar em sua vida. Então, após a observação e a interpretação, você é conduzido automaticamente para o terceiro passo, que é a aplicação. Costumo dizer que é um passo crucial. Quando você observa bem um texto, melhor você o interpreta. Quanto você melhor interpreta, mais bem você aplica em sua vida. Na aplicação, você pergunta e responde a questão: como isso vai funcionar para a minha vida? Ok, pastor, eu já li o texto várias vezes, li 30 vezes, li 40 vezes, li o livro todo, eu já interpretei o versículo que eu quis entender. Agora, o que eu faço com esse texto? Como isso funciona? Essa é a graça da aplicação da palavra de Deus. Você vai repetir: isso funciona, eu preciso colocar em prática na minha vida. Qual é o princípio que eu extraí deste versículo? Então, o que isso tem a dizer para mim? É a pergunta que você deve fazer. Como isso vai funcionar em minha vida? Porque se não estiver funcionando em minha vida, então que autoridade tenho para compartilhar esse versículo com alguém? Tenho uma lacuna de credibilidade. Como isso talvez vai funcionar para as outras pessoas? A Bíblia, ela tem implicações para os outros, nós sabemos disso. É legítimo perguntar como ela transformaria a vida de alguém, das pessoas, como isso pode impactar uma sociedade, uma família, o meu negócio, cada área da minha vida. Então, sempre mantenha esse quadro geral aí na sua mente. Observe o texto, interprete o texto e, por último, aplique o texto. Toda vez que você se aproximar de uma porção da palavra de Deus, aborde-a em termos gerais. Observação: o que vejo. Interpretação: o que significa. Aplicação: como funciona. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra, vamos estudar, meditar naquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Deus te abençoe e até a próxima lição.